Olá, mas que bom tê-los para mais um Responsabilidade. Estamos vivenciando uma época marcada por crimes hediondos. Mas você já prestou atenção naquelas notícias em que o filho mata o pai, ou o irmão ou a mãe e depois é absolvido? Lemos por aí os diversos termos que designam para esses casos. Mas será que dá para entender? Por exemplo, psiquiatria forense. Você sabe o que é e para que serve? O que trabalha essa linha da psiquiatria? Hoje, no nosso programa, vamos saber mais sobre psicopata, psicótico e outras denominações que são comuns, mas que pela complexidade nos parecem distantes. Além disso, vamos entender como criminosos são absolvidos das penas depois de constatados problemas mentais. Fique aí, o programa do bem volta já. O Responsabilidade está de volta. E você, nosso telespectador assíduo, quer participar com a gente aqui de pertinho no nosso programa? Então nos envie um e-mail para comunicação@responsabilidade.org.br e venha conhecer o nosso estúdio. Você vai passar um dia super bacana, ver os nossos convidados e ainda conhecer os bastidores de um programa. Entre em contato e participe. E não deixe de participar também da nossa Caravana do Bem. Estamos esperando a sua ligação, 2221-4300. Estamos recebendo brinquedos, artigos de cama e banho, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e livros. Outro recado especial é para você visitar o nosso site. Vá lá, hein? www.responsabilidade.org.br. Lá você pode nos enviar sugestões de pautas, indicações de parceiros, artigos, elogios e críticas. E ainda acompanhar as principais notícias sobre meio ambiente, sustentabilidade, lazer, saúde, bem-estar, muito mais. Acesse www.responsabilidade.org.br. Estou esperando a sua visita. E no nosso estúdio hoje, o Dr. Talvani de Moraes. Ele é graduado em Medicina e especializado em Psiquiatria Forense. E o nosso deputado estadual, atualmente secretário de Estado de Agricultura, Cristino Áureo. Mas que prazer, doutor Talvani, e também Cristino Áureo, os recebendo aqui no nosso estúdio. Acabei de falar, né? Psiquiatria Forense. O senhor pode começar já desmitificando o que é isso? O que é isso, doutor? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar do seu programa, que tem, aliás, um nome a ver com a psiquiatria forense, que é responsabilidade. A psiquiatria forense, exatamente uma das características é avaliar a responsabilidade, né? Criminal, no caso, né? Mas eu fico muito feliz de estar aqui, porque é uma oportunidade para a gente esclarecer ao espectador, né, ao seu espectador, sobre essa razão. As pessoas dizem, mas psiquiatria forense por quê? Já vi gente até falando florense, não, é forense de fórum. Na realidade, é a psiquiatria aplicada à lei. Por quê? Porque os objetivos de ambos os campos de conhecimento, quer dizer, da psiquiatria e do direito, convergem no ser humano. Se a gente pensar bem, o que o tribunal do júri, o que um juiz faz ao julgar uma pessoa? Ele quer saber do comportamento daquela pessoa, que no caso da área criminal, que infringiu a lei. E o psiquiatra entra aí como? É porque desde o início, né, da velha Roma, né, onde o direito floresceu, desde lá se considerava que as pessoas que ao delinquirem, ou seja, ao cometer delito, não tenham condições de discernimento ou de vontade livre, não podem ser condenadas, elas têm que ser tratadas. Entendi. E quem vai avaliar isso, não decidir, veja bem, quem decide é sempre o juiz, mas quem vai avaliar é o psiquiatra forense, é o perito psiquiatra, que é o trabalho que eu faço, ou seja, eu e outros colegas, né? Eu talvez seja o menos qualificado deles todos. Mas olha isso, muito Cristino. modesto, Quem né? é que aguenta isso? Pelo amor, tive até que interromper o senhor. O senhor é um ícone, a gente chamou logo, né, Cristino, aqui para entrevistar hoje, logo o baluarte. O Papa. O Papa. Então, para o público entender bem, quando o psiquiatra forense é chamado dentro do processo criminal? Quando o juiz tem dúvidas se na época que a pessoa cometeu o delito, que é do qual é acusado, se ela tinha pleno discernimento, quer dizer, juízo pleno do que estava fazendo, ou se, mesmo tendo juízo, se ela controlava a sua vontade. Porque o crime se caracteriza, além de outras questões, na área psiquiátrica, pela capacidade de agir do indivíduo livremente. Só se deve punir. Porque, tanto que o próprio direito, o próprio Código Penal, faz algumas exceções. Por exemplo, legítima defesa, o que é isso? Não tem nada a ver com a psiquiatria.
Legítima defesa é o reconhecimento tácito e legal de que alguém pode cometer um crime em razão das circunstâncias muito graves. Por exemplo, para defender um filho, para defender a si mesmo. Isso é legítima defesa. Portanto, ele vai ser absolvido, ele não vai ter, não será condenado. Em algumas situações de doença mental, reconhece a justiça de que essa pessoa realmente, ao agir cometendo um delito, o fez não porque quisesse fazer, não era o livre-arbítrio, porque a justiça lida com o conselho de livre-arbítrio, não era por causa do livre-arbítrio, era, na realidade, circunstância patológica que levava o indivíduo a ter um comportamento criminoso quase que compulsoriamente, provocado pela doença. A gente vê muito isso. Tá? Agora, depois provavelmente vamos voltar a falar como é que a técnica evidencia isso. Né? Eu justamente vou falar, né, Cristiano, fazer essa pergunta a ele, porque eu acho que nessa época, como a gente abriu aqui o programa hoje de crimes hediondos, e a gente pode aqui, você me ajuda até a inquiri-lo, a lembrá-lo, de tantos crimes que a gente conhece, famosos, que a gente sabe que acontecem, de pai matando filho, de mulher matando marido e tantas loucuras assim, né? A gente saber diferenciar entre uma pessoa que está usando isso como oportunismo e um que é realmente doente mental, né? Claro, eu acho que esse tema é bastante atual, até porque na legislação a gente percebe hoje que você tem uma gama enorme de crimes, né, classificados assim, e tem também algumas atitudes mais recentes de políticas públicas que aboliram, por exemplo, né, a restrição da liberdade de muitos doentes mentais por conta de ter praticamente extinguido a internação desses doentes. Então, são pessoas que têm que ser tratadas no ambiente das famílias. Mas a desagregação familiar, o problema econômico, a dificuldade de se estabelecer, portanto, uma rotina de tratamento leva à exposição da sociedade a um risco que precisa ser debatido. Então, além de saber identificar através da técnica, depois de ocorrido o crime, acho que é muito útil nós termos a técnica também a nosso favor para prevenir o crime. Porque uma pessoa que é portadora de uma doença mental e que está sob tratamento, ela precisa ter um acompanhamento de sorte a não representar um risco para a sociedade potencializado, ou seja, aumentado. Então isso também eu acho que seria um bom tema para nós tratarmos aqui com o Dr. Talvani, que assim, talvez mais útil do que identificar o criminoso, até um criminoso que eventualmente não será punido em função da legislação protegê-lo, evitar o crime. Então, doutor, por favor, vamos pegar a sugestão do Cristiano. A questão, o deputado, como sempre brilhante, colocou uma questão que é fundamental nesse problema do comportamento criminoso, é a prevenção do crime. Porque, veja bem, muita gente fala, a gente ouve aí, até órgãos de imprensa, né, dizendo, não, vai acabar o crime se você aumentar as penas, se você fizer prisão perpétua, né? Se você fizer prisão perpétua, pena de morte. Não, isso no mundo nunca... O Brasil já teve pena de morte, é bom lembrar? No tempo do Brasil colônia, e o Marte, sempre celebrado por todos nós, foi vítima, foi réu e condenado à pena de morte, que é o Tiradentes. Né? Tiradentes, a colônia o condenou à pena de morte. Na minha cidade, lá em Macaé, tem um caso, Mota Coqueiro, caso de uma condenação que ficou famosa também. Em Minas, os irmãos Naves, né? Sim. Que também... Então, a questão não é... Já dizia, veja bem, Cláudio, nós estamos no século XXI. Eu vou citar um cidadão da história lá atrás. Montesquieu, na velha França, dizia, não é a quantidade de pena que inibe o criminoso. Na realidade, o que vai inibir o crime é a certeza da punição. É porque todo criminoso, ele queria dizer o seguinte, todo criminoso, ao cometer o crime, ele pensa que não vai ser punido. Entendi, claro. Por isso ele foge senão ele faz, senão ele não faria. Por isso ele dissimula, por isso ele inventa álibis, né? Porque, e esse aí toca num ponto fundamental. Por que existe o crime? O crime é o rompimento da barreira do contrato social. Todos nós vivemos debaixo de um contrato social. Tá? Nós respeitamos o outro. Existem dados até de ordem teológica, religiosa, quer dizer, a religião prega que você deve amar o outro, né? Como a si mesmo, que você não deve avançar sobre determinados direitos do outro.
e, fundamentalmente, que você deva se comportar nesse respeito do limite pessoal. O povo até diz com muita propriedade, o meu direito termina onde começa o do outro, está certo. Exatamente. Quer dizer, você não pode avançar sobre a própria esfera do direito do outro. E daí é que nasce o crime. Agora, as causas do crime são fundamentalmente, pelo que se conhece, é claro que não se conhece todas, mas pelo que se conhece, já se pensou que foram causas biológicas, né? O Platão imaginava isso, que os homens já nasciam maus ou bons. Não é. Já está provado que não, né? Exatamente. Depois vieram as causas psicológicas. Freud tentou interpretar só causas psicológicas. Não, isso aí são frustrações da infância. Do pai e da mãe. São problemas do pai e da mãe. Não. O único elemento que, a meu sentir, é muito evidente, que o próprio povo pressente, é a educação. A educação é um método continuado, não é educação formal, não. Não é da escola, vou para a né? escola aprender B.A., BA. Não, não é isso. É a conformação, porque todos nós nascemos incompletos do ponto de vista psicológico. Se você é mãe, sabe disso. A criança nasce completa do ponto de vista biológico. Mas livro em branco, né? Exatamente. Quem vai construir o ser humano é a biografia. Parece biologia, mas não é a biografia. Sem dúvida. Nenhum de nós, e eu estendo aos telespectadores, teria o comportamento que tem se não tivesse tido a família que teve, a educação que recebeu, os princípios éticos que lhe foram passados. Então, na realidade, e o deputado fez muito bem em falar nisso, é preciso fundamentar. Quem tem a responsabilidade, por exemplo, governamental do país, do estado, do município, tem que investir em educação. É o único método, Cláudio, que nós conhecemos, nós psiquiatras, que pode forjar uma personalidade mais equilibrada e, portanto, uma personalidade não delinquente. Agora, a minha pergunta, essa foi a do Cristiano. Sim. Como que o senhor faz na técnica forense para discernir o oportunista, a pessoa que está forjando, que ficou, fiquei maluco, e matou alguém, e o simulador, justo. Né? É muito simples. Para quem, logicamente, é treinado em psiquiatria, quer dizer, quem conhece, quem é formado em psiquiatria, existem certos sintomas que são combinados ao longo da história do indivíduo e que não caem do céu. Eles têm toda uma historicidade. Por exemplo, a esquizofrenia. Quando ela tem um início lento, insidioso, geralmente é na juventude que começa, ela tem sinais típicos. Por exemplo, os próprios pais, os próprios vizinhos, irmãos, amigos, professores falam, olha, esse menino era meio esquisito. Geralmente a palavra usada, né? E ninguém gosta de falar esquizofrenia. Ele era esquisito. E ele, ao longo do tempo, ele foi cada vez ficando mais fechado em si mesmo. Ele não queria participar dos jogos infantis habituais, não queria saber de festa, não queria namorar, não queria sair. Ele ficava... Uma vez eu fui atender um que estava 3 meses trancado no próprio quarto. Quarto esse que ele obrigou os pais a pintar de preto totalmente, a fazer lençóis pretos, fronhas pretas, e ele todo vestido de preto, não admitia acender a luz e ficava mergulhado ali dentro. Mas, doutor, e quando se trata de um gênio? Só para completar, o pai disse para mim, doutor, esse menino parece que está meio esquisito. Eu digo, não está esquisito, ele está doente. É preciso ver. As pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de ver a doença mental, entendeu, Cláudio? Mas quando são esses gênios, que a gente vê até em filmes, né? Não, essas pessoas que são... Tem os comportamentos inusitados, sem dúvida alguma. Ninguém é igual ao outro. Isso é a maravilha do ser humano, que é a diversidade. Eu costumo até para os alunos falar o seguinte, vocês prestem atenção que no mundo inteiro, com toda a população enorme de bilhões de pessoas que hoje existe, e se você considerar historicamente as pessoas que já existiram, não existe ninguém igual a você. Mas, doutor, nesse caso, assim, das pessoas que a gente fica impressionado de filmes, assim, por exemplo, como eu falei. Os simuladores. Como é que a gente Existem faz? simulações grosseiras e simulações refinadas. Vou contar a você de uma grosseira que eu atendi. Não vou dar um nome, obviamente, por questões éticas, embora já tenha alguns anos. O cidadão forjou o sequestro de uma moradora do prédio. Ele era porteiro. Forjou, contou a história. Durante o processo apuratório da polícia,
ele viu que a coisa estava muito complicada. Descobriram que era ele. Então ele apresentou-se diante do juiz, esse tipo que você diz. Ele deixou a barba crescer, logicamente, teve tempo para isso, que ficou preso, né, preventivamente. Maltrapilho, com as mãos postas, e olhou para o juiz e diz assim: eu não sei de nada, eu não sei meu nome, eu não sei onde eu estou, não sei o que eu fiz. O juiz imediatamente percebeu que poderia ou não ser uma simulação, porque o juiz não é psiquiatra, claro, poderia ser uma doença, pediu o exame. E ele chegou para mim da mesma maneira, lá no Hospital Heitor Carreiro, onde eu trabalhava, com as mãos postas, olhando para o infinito. Eu digo: qual é o seu nome? Ele disse: não sei. Qual é a sua idade? Não sei. Você está preso ou está solto? Não sei. Você está sendo acusado de alguma coisa? Não, assim mesmo como eu estou falando aqui com você. Então, eu disse para ele: então eu vou fazer o seguinte, como o juiz determinou o seu exame, eu vou ler para você a denúncia. E comecei a ler o crime que o Ministério Público imputava a ele. De repente ele diz assim: não, isso aí eu não fiz não. Eu digo: então você começou milagrosamente a se lembrar. Já sabe o seu nome? Ele caiu em choro e disse: doutor, aí bota a culpa no advogado, geralmente. Doutor, o advogado me instruiu para fazer isso. Quem mandou eu fazer isso foi o advogado, e não foi, obviamente. Foi ele que achou que, simulando, ele iria enganar a juíza, a psiquiatra, todo mundo, e ia ficar... conseguir escapar. É filme demais, né, Cristiano? Você acha que os filmes têm uma... Eu acho que tem esses comportamentos, a gente fica muito chocado de ver alguns casos. E quando eu falei aqui em prevenção, exatamente, às vezes eu acho mais perigoso nós andarmos nas ruas das cidades do mundo do que andar na savana africana ou na selva amazônica. É sério, tem mais predador... também uma parte, deputado. Sim. Ou no interior de um hospital psiquiátrico. Que as pessoas também têm essa fantasia, que no hospital psiquiátrico só tem monstro, nada disso. Talvez seja mais seguro você estar lá agora que está circulando na Avenida Rio Branco. Porque o que acontece? Pelo menos num lugar onde você sabe quem são os predadores e que os animais só predam quando estão com fome e tal, você sente mais seguro. O que acontece hoje é que no ambiente das cidades, especialmente, você tem um número de pessoas portadoras desse tipo de problema que não estão identificadas, às vezes até pertencentes a famílias com alguma condição, porque a gente associa muito a doença mental ao mendigo, ao maltrapilho, à pessoa ameaçadora, sob o ponto de vista da aparência, e nem sempre isso é verdade. A gente tem vários casos na mídia de crimes praticados por doentes mentais, por pessoas, né, portadoras desse tipo de problema, que não aparecem, não demonstram. Agora, doutor, casos de maior repercussão, como os irmãos Cravinho, que teve lá, a Cristiane Richthofen, se não me engano, ou aquele caso, os Nardoni. O senhor identifica ali, com a sua experiência e pelo que o senhor viu no noticiário, sintomas desse tipo de doença ou são circunstâncias diferentes? Não, exatamente pelo que você disse anteriormente, eu também. É claro, depois de mais de 40 anos, não vou dizer quanto, tá, Cláudia? Porque isso aqui é um programa jovem. Sou jovem. Mas depois de mais de 40 anos trabalhando nessa área específica, eu verifiquei, os colegas também verificaram, vários trabalhos sobre esse assunto, de que o doente mental, ao contrário do que se pensa, ele raramente delinque. O crime, porque veja bem, é fácil o raciocínio, não precisa ser psiquiatra para perceber. Os crimes geralmente prescindem de uma elaboração, chamada premeditação, chamada... arquitetação. Exatamente. Crime de grupos, por exemplo. E a doença mental, uma das características fundamentais da doença mental grave é desorganizar o mundo mental. Tanto que há doentes que ficam dentro dos hospitais ou até em tratamento em casa e ficam alheios a tudo, totalmente alheios, né? Eles não querem saber de nada. Eu me lembro do tempo que eu clinicava, não clinico mais, mas ao chegar no consultório já olhava na sala de espera as pessoas e verificava, pelo menos por hipótese, que algumas eram mais graves. Por exemplo, as mais graves nem percebiam que eu chegava. Então, às vezes estava fumando um cigarro, olhando para o teto, completamente desligado. Quer dizer,
estava, como se os jovens dizem hoje em dia, estava na dele. Né? Então, para praticar certos crimes, você já imaginou um doente mental metido num crime financeiro? De lesão ao INSS, não vai conseguir. Não tem. Não faz. Mas um crime desse de tem que cortar a tela para jogar a criança, depois apagar as pistas, não, e aí isso aí tenta lavar o pano com luminol. É porque nós, seres humanos, que temos uma formação ética adequada, não conseguimos admitir que existem variedades humanas onde as pessoas são perversas. São perversas em determinados momentos ou ao longo da vida. Isso existe. Verdade. É a pessoa que só pensa em fazer o mal, só pensa em prejudicar. Isso não é doença. Não vamos confundir. E aí é que surge muitas vezes a simulação. Que as pessoas que estão próximas, quando vê, matou a mãe, matou o pai, cortou em pedacinhos, colocou na geladeira. Isso aí só pode ser doente mental. Não é? Não. É perversidade e algumas vezes às vezes é até pragmatismo. Por exemplo, eu examinei uma vez 2 rapazes que cometeram o seguinte crime. Falando rapidamente, que eu sei que televisão tem tempo curto. Isso aí. Eles foram fazer uma negociação para tráfico de maconha numa hospedaria. E o cidadão que ia negociar com eles entrou na hospedaria e o quarto deles era lá no fundo. Houve uma discussão, uma desavença, eles mataram o cidadão, a pauladas. Muito bem. E aí? O que fazer? Estamos com um cadáver aqui, como é que vamos fazer? O cadáver é a prova do crime. Claro. Você sai, disse um para o outro. Vai lá fora, compra uma mala, foi o que ele fez, e um serrote. Trouxe a mala do serrote, serraram o cadáver, puseram e um deles saiu com a mala na cabeça e jogou longe, lá fora. E como que... Aí depois a polícia fazendo. A polícia faz um trabalho, né, retrospectivo, como a psiquiatria também. Ele foi ver, a polícia foi ver e viu que eles tinham feito isso. Aí o juiz achou que era muito, como você mesmo achou agora, era muita barbaridade, devia ser doente. Não, examinei os 2, não tinham nada de doença. Foi uma questão pragmática. O público pode estranhar, puxa, pragmático, pensando que pragmática é sempre coisa boa. Não. Pragmático é aquilo que serve organizadamente à sua satisfação, ao seu... Eles queriam se ver livre daquele cadáver. Tem que resolver aquilo. Exato. Vou derreter, vou jogar ácido nesse corpo para ver se derrete. Corpo ali, e muitos crimes cometidos assim, né? Por perversidade ou por circunstâncias. Exato. Por isso que eu volto à questão que nós estávamos falando, eu e o deputado. É preciso investir em educação. As pessoas têm que aprender pedagogicamente que não devem avançar os limites da lei. Sim. Sobre esse ponto, doutor, e aí, olhando para as cidades, nós temos que ter uma responsabilidade grande do poder público no âmbito da educação, mas também para ligar o que o senhor falou. Educação não é só ficar ensinando matemática e português. O conteúdo tem que avançar muito. Então, prefeitos, principalmente, que cuidam do ensino fundamental. Uma criança, por tudo que eu leio, por tudo que eu sei, desse tempo de experiência, de vivência, a primeira infância, a chegada desse indivíduo na sociedade é muito importante e as nossas escolas estão muito focadas nesse aspecto mais técnico da educação. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais... Embora seja a sua seara de trabalho, sim, que é eminentemente a seara política e social, eu vou avançar porque as coisas têm a ver, convergem. Investimento na família, sim, investimento na habitação, na qualidade de vida, no trabalho, na diversão. Tudo isso, porque veja bem, compõe, né? Se nós temos crianças que nascem, infelizmente, a gente sabe, de moradores de rua, que não têm família organizada, que não vão à escola, que não recebem da autoridade pública o mínimo de condição, o que você pode esperar desse indivíduo quando ele for adulto? É isso mesmo. Claro. Doutor, quer mandar beijo para alguém? Beijo, abraço, agradecimento. Agradecer que mais uma vez essa presença. Está num programa com você, coordenando, e com o deputado Cristino, eu estou satisfeito. Obrigado, que bom, obrigada. A gente que está super feliz, né, Cristino? Você, seus beijos. Olha, eu queria, além de cumprimentar aqui o doutor Talvani, que é um amigo nosso e essa pessoa brilhante que contribui tanto com as suas ideias e enfim, informações para toda a sociedade, eu quero também mandar um beijo aqui para Elaine Monteiro, lá da cidade do Carmo, Luiz Soares do Rio, o Bruno Moreira de Partido Alferes, a Sônia Helenida de Macaé,
ao Francis Santos, de São João do Meriti. A audiência do programa está espalhada e se espalhando pelo estado inteiro. A Grace Campelo e a Patrícia Carla de Macaé, que nós encontramos recentemente no abraço que nós demos aí na Praia do Pecado, esse abraço que significa a pressão, a reivindicação para que a Praia do Pecado possa contar finalmente com seu parque natural. Isso é uma reivindicação que a gente apoia e acha muito justa dentro do processo de responsabilidade social e ambiental. É isso aí. Para a filhinha dela também, né? Para a turma toda. Aliás, as duas. Pois é. Poxa, Cristiano, foi um prazer, né? Ele elogiou tanto a gente. Eu acho que... Viu, você, espectador, como é que a gente prometeu e entregou? Viu quanta coisa que o Dr. Talvani explicou pra gente? Olha os meus beijos. Para Patrícia Marques de Macaé, para o Sandro de Vila Kennedy, Maria Madalena de Omonte, Tenente Zoraia de Macaé também, para Deise Lúcide, obrigada Deise, a Valentina da novela, sempre nos prestigiando, sempre junto conosco, para Gisela Amaral, Marlon Brum, Berenice Seara, Rita Beltrame, um beijo Ritinha, para Neuza do Portal Fator Brasil, para Neuza da Simetria e para a galera de Campos que está sempre acompanhando a gente nas redes sociais, para você que nos dá o prazer da sua audiência, que a gente sabe que é uma questão de escolha. Lembre sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Um beijo, valeu SOS Praia do Pecado. Até a próxima. O Instituto Responsa Habilidade está arrecadando a sua solidariedade. Disponha de um pouco de tempo do seu dia para ajudar os desabrigados da região serrana do nosso estado. Nossos amigos e irmãos sobreviventes desta catástrofe precisam de você. Vamos nos unir e enviar força, carinho e solidariedade neste momento tão difícil. Vá até o nosso posto de arrecadação e deixe a sua solidariedade. Rua da Assembleia 10, sala 2705, no edifício Cândido Mendes, no centro do Rio de Janeiro. Ou ligue pra gente, 21 2221 4300. Faça a sua parte e ajude nesta reconstrução. Juntos, nós podemos fazer um mundo melhor.